Boa noite! Vamos aqui a mais uma live nesse domingo. Um domingo quente pra caramba, né? Então, eu sou Cibele Laurentino, sou escritora e adoro esse outro lado que é divulgar autores e autoras brasileiros, brasileiras, contemporâneos. Que delícia, gente! Quanta gente escrevendo lindamente, né? E que prazer, que honra trabalhar divulgando autores e conhecendo a cada dia narrativas assim incríveis, né? É, Hoje eu vou conversar com Marcélia Azeredo, eu pretendo, né? Deixa eu ver logo aqui se ela tá já tá aqui, maravilha. Boa noite, Karine. Que linda, Karine, que tá aí na finalista do Jabuti. Nossa, que alegria. A gente sempre fica muito feliz com os finalistas, porque sabemos o quanto é desejado e o quanto a gente trabalha, e o quanto a gente sonha em ser lido e participar de um edital e vencer os prêmios. Mas eu confesso para vocês que quando essas pessoas são conhecidos, nossos assim mais próximos, a gente fica numa alegria ainda maior, porque parece que o prêmio é nosso, sabe? Então eu fiquei muito feliz com a Karine, parabéns com esse livro lindo, que merece muito ser lido, né? E fiquei assim, nossa, eu digo, meu Deus do céu, como é que deve estar ela? Linda, parabéns, muito sucesso para ti, muitas leituras, muito bem-vinda. Boa noite, Michele, que também é escritora, concorrendo ao Prêmio Kindle, também deve estar aí com o coração apertadinho, né? Que uma hora aí tá saindo o resultado e a gente fica nessa expectativa. Ano passado eu participei concorrendo ao Prêmio Kindle e foi uma loucura, uma loucura de ansiedade, é um desgaste muito grande, emocional, né? E realmente é maravilhoso. Marcele, você já tá por aqui? Maravilha, querida, que você tá por aqui. Eu não vou ficar sozinha. Gente, mas vamos aqui falar que hoje é um dia realmente muito especial. A gente tá aqui com essa live com um propósito também maior, que é a divulgação da obra Morrer de Sede em Pleno Mar, o lançamento da nossa querida Marcélia Azeredo. Ela que é carioca, é formada em comunicação social pela Faculdade da Cidade Rio de Janeiro, jornalista, comunicadora e a mente por trás da página Palavra Livre RJ. Ministra um clube de escrita semanal, gosta de ler, de viajar, de gente e suas histórias. Morrer de Frente em Pleno Mar é seu romance de estreia. Eu tenho muitas coisas em comum aí com a Marcele, né? Viajar, ler, escrever, nossa, bom demais. Vamos aqui já chamar a Marcele, porque a gente já... Marcela, querida, obrigada por ter voltado. Marcele, já te enviei o convite. Veja aí, por favor. Cadê você? Por enquanto só tá um espaço assim, meio marrom. Eu acho que você precisa virar aí. Que Gente, maravilha! eu lá esperando você no outro Cibele, né? Eu imagi- eu imaginei, Faz parte. mas sabe, Errar o lugar. tranquilo. Foi bom Adorei isso. ter Eu aqui, assim, a gente Cibele me conversou. esqueceu. Oi? E eu assim, Cibele me esqueceu. E eu aqui, Marcele, me esqueceu. Mas foi bom que eu conversei aqui um pouquinho com as pessoas, pedi um tempinho. Eu digo, eu vou lá buscá-la. E vocês, por favor, não me deixem, voltem. Marcele, querida, muito boa noite. Eu estou muito feliz de hoje poder conversar com você. Você que tem essa narrativa tão especial e falar um pouquinho sobre ela, falar um pouquinho sobre você, sua vida, né? É sempre uma delícia. E eu fico muito honrada por isso. Muito obrigada por essa oportunidade.
tá? Então, para Ah, começar, Sibeli, eu que falasse um agradeço. pouquinho Eu de que agradeço você. muito, né, de estar aqui nesse bate-papo com você, com nossas amigas aí que eu já vi, Karine, né, vi Michele, Sim. nossas colegas aí de caminhada, né? Isso, E, Ingrid, boa noite. A Inês, que está no Canadá, viu? Que também é escritora. nossa, que delícia. Tem mais a Marcela no link, também é escritora, a Karine, a Michele. Nossa, gente, é muito bom receber esse carinho e esse apoio também das nossas amigas escritoras, né? É uma comunidade muito linda. Mas, por favor, com certeza vai ter pessoas que não te conhecem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, para a gente saber mais, né? Conta aí, por favor. Bom, profissionalmente hoje faço coisas muito diferentes, né, da escrita, mas ainda são coisas que são necessárias, porque temos que pagar os boletos, né? A gente brinca sempre assim, mas assim, a escrita nunca saiu da vida, né? Sempre escrevi, uma época até profissionalmente bastante, porque trabalhava no departamento de comunicação de empresas e tal, mas isso eu deixei em 2017 e fui para uma área mais administrativa, por oportunidade mesmo, né? Questão de oportunidade. E escrever mesmo, assim, vamos dizer assim, tornar uma escritora, uma coisa que ainda me assusta um pouco dizer que eu sou isso, né? A gente vai se acostumando com o tempo. Mais seriamente foi na famosa pandemia, né, gente? Que acho que todo mundo mudou um pouco o ritmo da vida, enfim, do que queria, né? Repensou muita coisa. E foi em 2020 que eu lancei um primeiro livro, que foi de forma independente. Era um texto que eu já tinha escrito desde 2008, que estava engavetado. E assim, eu resolvi fazer por conta própria, né, tudo, que é O Tempo de Delicadeza, que é um livro que fala sobre o Natal, é um conto, e é um livro objeto, né? É um livro que é de páginas soltas, enfim. Mas é um livro assim sazonal, né? Digamos assim, que é só na época do Natal que ele tem um apelo maior, né? E eu ficava sempre na cabeça, gente, mas eu queria muito um dia escrever um romance, mas eu não sei como é que eu faço isso, né? Eu tenho algumas ideias, mas eu não queria errar, eu queria começar de uma forma mais queimando umas etapas, né, para a gente não sofrer tanto. E não que, assim, que eu acho assim, primeiramente a gente tem que ter muito prazer de fazer isso, né, de escrever, de ter isso como um ofício, né, mas, assim, além disso, a gente também quer chegar, né, a publicar e ter uma certa ser bem sucedido de certa forma, né? Então acho que para isso a gente precisa procurar assim umas pessoas para ajudar. E eu não tenho o menor problema de procurar ajuda em momento nenhum da minha vida quando eu preciso, sabe? Até mesmo para reforçar assim a escrita, eu faço muitas oficinas, cursos, eu gosto de sempre estar me aprimorando de alguma forma, aprendendo com outras pessoas. E para escrever o Morrer de Sede, eu procurei ajuda e foi o da Vanessa Passos. Eu fiz uma mentoria individual com ela inicialmente, antes de entrar nos outros cursos dela, no MMV, no 321 Escreva. E foi nessa mentoria de 4 meses que eu fiz. Foi logo depois da Flip de 2022, né, no ano passado, que eu a conheci pessoalmente. Eu já flertava com ela aí nas redes, mas que a gente se conheceu pessoalmente foi lá. Eu tive uma reunião com ela pessoal, que eu decidi que eu ia fazer a mentoria individual e comecei a escrever. Mas, assim, o Morrer de Seja, ele teve um processo um pouco doído, né? Porque assim que eu decidi escrever e tive a primeira ideia, a minha mãe ficou doente gravemente. E eu passei 80 e poucos dias de hospital com ela. E esse livro foi muito escrito no hospital.
Mas, assim, de certa forma, eu também digo que foi... Graças a Deus eu quis fazer isso, porque esse livro me salvou de um momento pessoal muito difícil, muito complexo. Eu acho que se eu não tivesse esse projeto na gaveta não, na vida, né? Se eu não tivesse esse projeto na vida, eu acho que eu não passaria por toda a doença da minha mãe, depois de ela veio a falecer em junho. Eu não teria conseguido passar por isso assim, como eu acho que eu consegui passar, sabe? Então foi muito importante esse livro. Esse livro não fala dela, enfim, não é uma obra, não é uma escrita de si, né? Apesar de que é impossível a gente não falar da gente nos nossos textos, mas ele me ajudou a passar por um momento extremamente difícil. E você sabe que a coisa é tão maluca que eu estava observando, muito depois que eu escolhi essa foto para a capa. Você vê que aqui tem um SOS quase? Sim. Eu não tinha me tocado nisso. Quando, depois de muito tempo, eu olhei e falei, gente, na capa tem um SOS, eu acho que foi para mim esse SOS. Muito louco, né? Muito louco essa vida. É verdade, é verdade. Marcele, você falou uma coisa que me chama muita atenção e sempre me chama a atenção quando eu converso com as escritoras que tem mais de 2 anos que eu sigo esse meu projeto Conversando com Escritoras. Tem esse formato aqui no Cibele Divulga e tem o outro formato lá em Cibele. Então, já tem mais de 2 anos. Então, eu já fiz muita live. Eu já conversei com muitas escritoras. E o que me chama muita atenção nesse conversar com as escritoras é quando elas falam do começo da sua trajetória, da dificuldade que é se aceitar, se assumir escritora, né? E eu acho isso muito interessante e muito bonito também, né? Às vezes até triste, né? Porque realmente é difícil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é tão difícil nesse se assumir escritora, né? E como é que foi isso para você? Eu acho que a gente tem que ter, para a gente ser realmente reconhecido uma escritora, a gente tem que ter o reconhecimento dos leitores, né? Então, por isso que eu acho que eu estou nessa caminhada. Porque agora que o livro saiu, agora que as pessoas estão dando feedback, né? Então, agora eu estou começando assim, realmente, ó, a coisa tá realizando, né? A coisa está se realizando. Mas depois que eu ouvi esses dias a Conceição Evaristo falando que ela não se acha escritora, que ela só se acha escritora quando os leitores falam isso para ela, eu me botei assim no lugar. Imagina, se Conceição Evaristo pensa assim, o que Marcele vai achar, né? Eu achei incrível isso dela, sabe? Uma mulher dessa, com essa potência, ela falando assim, eu só me sinto escritora se os leitores me falam que eu sou, né? E, eu tenho um pouco ainda talvez esse receio de falar, né, que eu sou uma autora, uma escritora, porque ainda estou esperando esse reconhecimento, digamos assim, né, dos meus leitores. Mas, assim, de qualquer maneira, eu quero dizer que eu escrevo todos os dias. Isso eu escrevo. Eu tento, pelo menos, escrever. E essa minha escrita já vem de algum tempo e ela se intensificou muito depois que eu desenvolvi até um lado mais espiritual, que foi assim mesmo que eu comecei a ter cadernos e cadernos de escrita, né? Foi quando eu fiz os exercícios espirituais de Santo Inácio, não sei se você conhece isso, é uma prática que os jesuítas pregam muito, e nada mais é do que você, todos os dias, né, você tem uma leitura, você medita, né, em cima daquela leitura, e depois você tem um momento que você faz uma contemplação, que é chamado assim, e você, muitas vezes, escreve. É bom você escrever sobre isso, né?
E aí eu comecei a escrever muitas coisas, só que a minha escrita viraram muitos poemas, né, muitos textos assim, é, nesse formato, não era simplesmente um diário, né? E aí um dia eu mostrei para o meu orientador, né? Porque para isso, para fazer esse exercício, geralmente você tem um orientador espiritual. Ele falou, Marcelo, você tem que mostrar isso para as pessoas, você, né? Esses teus textos são muito significativos e tal. E aí que começou essa minha vontade de querer também mostrar isso, né? E aí eu comecei no Instagram, abrindo essa página. Antes eu postava muito frases, né? Porque eu falava muito que eu colecionava frases. E é uma coisa assim que eu gosto mesmo, porque às vezes eu não consigo escrever um texto grande e tal, mas eu escrevo sempre uma frase, uma coisa. E aí eu comecei assim, né? Postando aqui no Palavra Livre essas frases, né? E sempre escrevi alguma coisa, né, na legenda, né, que me motivou a escrever, e sempre incentivando as pessoas, né, que escrevessem suas frases, o que pensam, enfim, e dividissem também, né? Então sempre foi assim surgiu, né, o Palavra Livre. Né? E então é isso, Sibeli. Não sei como é que eu contigo também. Agora eu vou até voltar a pergunta para você. Como é que você... Então é muito interessante, menina, porque veja só, eu já passei por todo esse processo, né? E para mim foi muito difícil também, porque eu sempre escrevi e nem passava pela minha cabeça de usar. Para mim seria muita audácia dizer que eu era escritora, e muito menos que eu escrevia um poema, né? Primeiro que eu achava que o que eu escrevia não era poesia, porque não tinha rima, não tinha métrica. Então eu já me comparava com meu pai, né? Ainda tinha essa questão, né? O pessoal fala assim: "Ah, ser filha de poeta, eu acho que te ajudou muito". Não, não me ajudou muito, eu acho que me atrapalhou muito nesse sentido. Porque eu fiquei nessa de comparar muito, né? E ele, como era bom, eu achava que tudo que eu fazia era muito ruim. Então, eu sempre falava assim: o que é que você escreve? Né? As pessoas falavam: você escreve poesia? Aí eu falava assim: eu escrevinho algumas coisas. Só que eu usava escrevinho no sentido diminutivo, não do sentido real da palavra, do que é escrevinhar, mas no sentido de colocar a escrita num diminutivo, de dizer que era uma coisa ruim, que era pequena, que era inferior, entende? Então, até um dia que uma amiga... Cara, você sabe o que é escrevinhar? Quando você tá falando assim, que você escrevinha? Eu falei assim, sei, mas eu não tô usando com esse sentido, é outro sentido. Ainda era pior, né? Então, para eu assumir que eu era escritora, também não foi fácil, né? Para você ter uma ideia, nem o meu marido sabia que eu escrevia. A única pessoa que sabia que eu escrevia era meu pai, e no tempo estava falecido. Então ninguém mais sabia que eu escrevia com a quantidade de escrito que eu tinha, com tanta gaveta cheia de papel escrito, né? E eu acho que uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de me assumir como escritora também foi a Vanessa, né? Vanessa Passos, né? Para quem não conhece, tem um papel muito bonito, né, na história da nossa literatura atual, né, para quem não sabe disso. Então, ela tem feito um trabalho já há muito tempo e que tem trazido muita mudança para mulheres que escrevem. Então, para mim, hoje é muito mais leve. Eu me sinto escritora, né, sem falsa modéstia nenhuma. Me sinto escritora e assumo que sou escritora sem o menor problema. E valorizo minha escrita, né? E trabalho e estudo para que essa escrita seja cada vez melhor todos os dias da minha vida, porque faz parte da minha sobrevivência. Então, não é mais uma escolha ser escritora, né? Me aceitar como escritora me trouxe vida, me trouxe força, me trouxe salvamento, sabe? Então, por isso que eu não hesito, onde eu estiver, antes da minha formação acadêmica, eu sou escritora. Então, eu falo isso com muito prazer, de verdade. E eu espero que seja assim para todas as mulheres que escrevem, porque escrevem lindamente, cada uma com seu jeito, com sua voz.
E é preciso, sim, se aceitar da forma que é, sem comparações, porque cada um tem uma história nessa vida e cada livro que a gente tem a sua história para percorrer, tem o seu caminho. Não adianta a gente estar comparando, porque o livro de fulana é mais lido, ganhou o prêmio e não consegue aparecer, e não consegue ser lido, e fulaninha não ganhou prêmio nenhum e consegue. Não, gente, para de comparação. Uma obra é muito viva, sabe, Marcela? Eu acho que isso aqui tem muita vida, né? Eu chego a arrepiar. E olha, e quer ver eu ficar arrepiada com uma obra literária? É quando a obra literária ainda é feita à mão, né? Como eu estava falando aí, quando você não chegou, eu estava falando com a Marcela e Nanlin, que tem aí uma trilogia que foi feita pela editora Arpileira da Yara Fers, que também é escritora maravilhosa. E os livros que a Yara produz, fabrica, gente, parece que o livro, a energia dele é uma coisa assim fenomenal. Tá entendendo? Então a gente tem que ficar muito feliz por essas criações, por esses textos. Sabe que não tem texto inferior nem superior, tem texto bom, porque tem história bacana. Então, para quem não sabe, para a gente fazer isso aqui, levar essa obra para o mundo, há todo um trabalho pessoal, né? De aceitação, de atravessamento do escritor. Depois ainda tem, gente, um empenho imenso de trazer um texto bom, da melhor forma para vocês, através de uma leitura crítica, através de uma leitura sensível, através de uma correção ortográfica. Então, há todo um processo, uma cadeia imensa de muitas dificuldades para a gente poder conseguir isso. Não é fácil. Então, tem muita energia, É verdade, né, Marcela? é verdade. E, assim, eu cumpri todas essas etapas, né? Então, que eu tive a preparação com a Vanessa, depois ela fez a leitura crítica. Eu tive 6 leitores beta e eu escolhi por critérios, assim, que até foram critérios que me foram indicados, né? Pegar um homem, pegar uma leitora mulher que não fosse ligado a nada de literatura, mas pegasse uma pessoa que fosse revisora de texto, uma pessoa que fosse ligada às artes. Eu peguei uma atriz, pedi para ler. Enfim, foi todo um. Acho que eu fui fazendo todas as etapas direitinho. E eu fiquei muito surpresa com esse meu processo, primeiro pelo tempo da escrita. Eu achei que eu fui rápida até. Eu levei 5 meses, entre 4 e 5 meses para escrever o livro. Depois, aí foi todo esse processo, né, de leitura crítica, os leitores beta, tá. E aí eu logo submeti para uma primeira chamada de originais, né, que no caso foi da Penalux. Mandei para mais 2 outras editoras, porque eu não quis fazer assim, pulverizar demais, senão eu ia ficar muito estressada, né, esperando a resposta. E logo eu tive a resposta da primeira, que foi a Penalux, que me mandou imediatamente lá no prazo, né, a resposta. Eu fiquei bastante surpresa, assim, porque eu não esperava que ia ser tão rápido. Eu falei, talvez nem passe dessa vez, tenha que esperar. A gente fica sempre meio assim, né? Aí até a minha filha, né, ficou assim, mãe, você não quer de repente esperar para ver se outra responde? Eu falei, Duda, isso já é um prêmio para mim, de uma ter respondido. Eu vou esperar a outra, você quer me matar e vou ficar infartada. Não vou esperar mais nada, pelo amor de Deus. E ainda bem que eu não esperei, porque eu não recebi resposta de mais outra, não. Ai, que maravilha. Oh, meu Deus, olha. Então E né? A gente não pode é deixar. da Penalu. E não é fácil, viu? Não é fácil, não. Conheço pessoas que já tentaram várias vezes, mandando material para a Penalux, né? Então, realmente foi um privilégio. Foi muito bom que você pegou de vez, né? E fez um Mas processo aí, eu lindo. falei isso para a Vanessa e para outras pessoas, e todo mundo falou, olha, exatamente isso que você está falando. Eu falei, então, gente, não vou esperar outra, não. Vocês querem me matar do coração? Não. Exatamente. E E a assim, edição.
E eu sou muito feliz com esse processo todo lá com a editora Penalux. Eles são muito respeitosos com o escritor. Correu assim tudo mil maravilhas. Então, para vocês que querem publicar, ainda não escolheram uma, uma editora, se abrir chamada de originais para Penalux, vocês podem ir de olhos fechados. Eles são maravilhosos. Tem umas ilustrações muito bonitas, né? Essas fotos, vou contar a história, assim, por que esse meu livro tinha que ter essas fotos, né? A TT Gasparian, que é essa fotógrafa, ela é minha amiga de faculdade. Estudamos juntas aqui no Rio, né? Fizemos comunicação. A TT, ela tem uma casa em Cananéia, né? Que é um dos cenários do livro. E eu escolhi esse cenário de propósito, porque eu já namorava esse trabalho dela, com essas fotos lá de Cananéia, há muitos anos. E eu sempre falava para ela, TT, um dia eu quero escrever alguma coisa que eu possa usar suas fotos. Você topa? E ela sempre falando, claro, a hora que você quiser e tal. Só que inicialmente, eu tinha pensado em fazer um livro de poemas, né? Que teria as fotos dela e os poemas. Só que a ideia do Morrer de Sede, a primeira ideia que me deu foi de falar sobre uma pessoa que tinha nascido no mar, né? Teve o nascimento dentro de um barco, que é a história de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa muito incrível, muito espirituosa, que frequenta a minha casa há muito tempo, e ela sempre falava um dia você tem que contar a minha história, porque eu nasci no mar e foi assim, que minha vida, nananana. E aí, a primeira parte, né, da história, a Carminha, é um pouco inspirada na história dessa pessoa, né, da Marilene, o nome dela. E apesar de não ser a história dela, né, mas tem muito do que eu ouvi. Por isso que eu falo assim que na minha bio tem que eu gosto de ouvir histórias, porque eu realmente adoro fazer isso, ouvir a vida das pessoas, conversar com as pessoas. E muito do que tem nos meus textos tem do que eu ouço, né? Do que eu observo das pessoas, da vida das pessoas, dos lugares. Então, a história começa, né, com um pouco que eu falo que eu roubei um pouco do que tem na história da Marilene, né? Que é a Carminha, a minha personagem principal do livro. E, e vou te falar que quando eu comecei a escrever, eu não sabia como é que ia terminar a história. Não sabia mesmo. E a coisa foi surgindo com a escrita. Né? Então, até que um dia, Vanessa, numa das nossas... E aí, você já pensou no final? Eu assim, ainda perguntei, tem problema? Porque eu ainda não pensei o que eu vou fazer com ela no final. Falando, não, imagina, não tem problema. Mas, assim, como também a escrita foi me surpreendendo, sabe? O que tinha que acontecer foi me surgindo muito aos poucos. E nesse livro tem muitos textos. Assim, eu tenho um pouco de poesia, não sei se você reparou, né, Sibeli? No meio tem algumas coisas de poesia que eram textos que eu já tinha escrito e que eu guardava. Que eu falei, um dia eu quero usar esses textos em alguma coisa. E aí eu encaixei eles aqui também. Muito bom. Eu achei de muito bom gosto. Tem muito, muito a ver. Você me falou que escreveu ele rapidinho, foi só 4 meses. E como é que foi esse processo de escrita? Como é que foi para você esse mergulhar nesse texto, essa criação? Suas memórias ajudaram muito. Conta como é que foi isso. Como é que você usou dessas suas memórias emprestadas? Olha, veio bem naturalmente. Eu acho que a partir do momento que eu botei na cabeça, não, eu vou escrever a história assim, assim, eu quero falar disso, aquilo, a coisa veio aparecendo naturalmente. Eu não, sinceramente, não foi uma coisa assim, ai, não estou conseguindo fazer isso e eu vou ter que parar, né? Porque me deu um branco aqui, sei lá, não estou com inspiração. Não, isso não aconteceu, não. Eu acho que eu também estava muito determinada de fazer esse trabalho.
me botando esse grande desafio, porque eu nunca tinha feito uma narrativa longa, né? E tanto é que você observa também que o meu texto não é muito grande. Eu fiquei com um pouco de receio de carregar demais, de aumentar um pouco essa história, porque eu achei que era encher um pouco de linguiça, sabe? Tanto é que quando, na primeira versão, para você ter ideia, foi cortado algumas coisas, Sim. né? A Vanessa até me sugeriu de cortar algumas coisas. Então, quer dizer, ele era um pouquinho maior que algumas coisas a gente tirou. Mas eu preferia, assim, também seguir esse um pouco, que eu não sei se eu posso dizer que eu já tenho um estilo de escrita, né? Porque eu acho que ainda está muito embrionário Sim. eu afirmar isso. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que vou escrever um texto de frases mais curtas, mais, né, uma coisa mais... Não vou ser uma pessoa que vou conseguir fazer descrições muito grandes, assim, muito longas, capítulos muito enormes, né? Então, eu acho que isso me deixou confortável quando eu escrevi os tantos capítulos, o que eu achava que tinha que ser, e eu cheguei e falei, eu acho que é isso. Né? Eu me senti confortável com isso. Não foi uma coisa que... E eu achava também que essa coisa das fotos que eu queria introduzir no livro, essas fotos também seriam uma forma de alongar o texto. Não sei se você me entende Sim. esse alongar. Seria um respiro, seria a pessoa acabou de ler o texto, olhar essa foto e imaginar talvez mais alguma coisa que eu quisesse dizer, né? E então também tem esse lado, né? Que eu queria deixar também. E eu acho que eu não consigo fazer um trabalho que não tenha alguma outra arte junta, sabe? O meu primeiro livro é assim também. E eu acho que esse segundo tinha que ter essas fotos, enfim. Eu não sei, o terceiro, o que eu vou inventar. Já está pensando no Mas terceiro, escrevendo? eu já estou escrevendo o terceiro livro. Só que está muito no início ainda, eu já escrevi pouco. E esse terceiro livro vai ser um pouco bem diferente, até o assunto, né? O assunto é um pouco difícil, e eu acho que não vai ter como ser tão artística nesse próximo trabalho. Né? Mas assim, eu sempre tento. Eu acho que a capa vai ter que ser uma coisa muito artística assim para destacar, enfim, porque eu vou falar de crianças que foram assassinadas, né? Então vai ser essa temática, a voz dessas crianças depois que elas morreram. Realmente vai ser Vamos pesado. ver se eu vou conseguir, né? Já até imagino. É bem diferente. Não é muito poético esse próximo trabalho. É, mas você vai encontrar poesia também, tenho certeza. Marcele, a gente tem aqui a quarta capa da Vanessa Passos, né? Tem aqui uma orelha da Ana Paula Moreira, que também é escritora. Eu não sei se eu conheço a Ana Paula Moreira. A Paula, ela tem 2 livros. Ela escreveu agora o Pedra. Oh, meu Deus, olha a gafa, vou ter que lembrar agora. Você dá um segundo para pegar o livro dela aqui? Claro. Eu não posso fazer isso com a minha madrinha, né? A Ana Paula também, ela é psicóloga, Ah, escreve muito bem. eu não- Ela, por que eu convidei a Ana Paula? Porque eu acho que a Ana Paula, ela tem um estilo de escrita, eu tenho um estilo de escrita um pouco parecido com o dela. Ela usa também muito, assim, texto mais prosa poética, usa muitas metáforas no texto, né? E ela tem 2 trabalhos, o primeiro livro dela que ela também fez de forma independente, e o segundo é da Clara Boia. Enquanto eu vou pegar, porque vai ser muita gafe se eu não fizer essa propaganda da Ana aqui. Vou ter que pegar e eu estou tentando ver se o livro está na minha frente e não Eu está. posso compartilhar aqui um capítulo do livro? Pode. Um capítulo que, assim, eu gostei muito da sua escrita.
Mas, assim, eu gostei muito desse primeiro capítulo, eu achei muito poético. Eu vou compartilhar aqui para as pessoas só ficar com um pouquinho de água na boca, tá? Enquanto você pega o livro da sua amiga querida. Tá bom. Então eu vou sumir aqui, gente. Repara não. Eu vou lendo aqui o primeiro capítulo do livro da Marcele, tá? Morrer de sede em pleno mar. Essa capa linda. Boa noite, Luciana, Monique. Ah, que bom que vocês vieram. Muito obrigada por apoiar aqui a nossa amiga. Gutierre também, boa noite. Muito bem-vindas. Então, o primeiro capítulo, a Marcela escreveu assim. A maioria das escolhas difíceis da minha vida foram tomadas por outras pessoas. Olha que forte isso. Meu pai entrou no barco para Santos. Uma viagem longa, carregada de esperança e novas perspectivas. Anacleto fez o convite para ele trabalhar no quartel como carpinteiro. Ele foi só mala pequena, com disparado. Pois sem sonho, a vida é miséria. Que frase linda! Com ele, a foto de cada uma de nós, as Marias, uma a uma. Levamos para o porto um acontecimento. Uma banda de música tocava no meu peito. Gente do céu, não aguento isso. Que coisa linda. Tem pessoas que não gostam que eu leia texto, porque eu sou assim. Eu não consigo ler um texto corrido e eu leio o texto pouco a pouco e eu choro o texto inteiro, tá, gente? Eu tenho esse problema, vocês me perdoem. Então, daí, eu pensava no dia que eu iria cruzar aquele mar. Papai ia para isso, para abrir caminho para uma vida nova no Sudeste. Parecia distante, soava impossível. Não sabia por quanto tempo seria aquela despedida. Tudo vago, hipótese e promessa. Eu via balões em cima da cabeça, fogos de artifício. Era como se meu pai fosse um político importante, de terno, único que tinha chapéu, cigarro e suas ferramentas, seu corpo. E na memória o desejo de desbravar o desconhecido. O barco dava o sinal de partida, roncava os apitos. De longe a silhueta de papai. Amanheci a mesma. Rompi as cascas, tirando o peso das ideias tristes. Não está na pauta nada que desagrega. Desapego das fórmulas mágicas. A alma fica mais disponível para se encher de cor e sentir febre. Disciplina para a disponibilidade. Todo dia pode ser seu ano novo. Cada dia que você vive, você escolhe e escolhe algo, alguém e a forma que vai olhar para a vida. Hoje eu escolhi a mim mesma para começar. Que primeiro capítulo lindo. É o primeiro capítulo matador, viu, gente? Então, por favor, leiam a Marcela Azeredo, que o livro está muito lindo. É uma narrativa curta, mas que o bom é que você termina, você muito chateada com a autora, porque você quer mais, tá? O texto é muito gostoso. Tá, Marcela, eu adorei, achei muito emocionante. Você usa frases curtas, mas assim, tem muito sentimento nas frases, tem muita poética e me deixou assim com o coração cheio de emoção, sabe? Uma sensação gostosa mesmo. E, nossa, eu acho que você está de parabéns. E não para de escrever, por favor. Continua escrevendo. Não vou parar, não. Obrigada, Sibeli. Eu acho, só queria comentar uma coisa desse primeiro capítulo, que, como eu falei para vocês, que eu reuni textos, né, meus e que aproveitei. Esse final aqui, quando eu falo assim, rompi as cascas, tirando o peso das ideias tristes, isso era um texto que eu tinha escrito antes, numa oficina que eu fiz, que agora eu já não me lembro. Eu acho que foi uma oficina que eu fiz com a Tainá Sainz uma vez, que falava de memória. E aí eu guardei esse texto. Aí eu falei, eu acho que eu vou aproveitar aqui, sabe? Que tem a ver e tal. Então, teve muito disso nesse trabalho, né? Teve
tem um outro pedaço lá para frente, que foi um texto meu que ele se tornou uma música. Eu passei para um amigo meu que é compositor lá de São Paulo, o Lula Canário. Um dia conversando com ele, eu falei assim, vou te mandar um texto meu aí, quem sabe um dia você pega e faz uma música. Aí eu mandei e esqueci da vida, e ele também. Aí, eu acho que meses depois, ele me mandou e falou assim, olha, Marcela, eu peguei aquele seu texto, fiz uma música, e eu queria te dizer que eu fiz essa música em homenagem a uma amiga nossa em comum, a Marcela Monteiro. E a Marcela Monteiro é uma escritora também maravilhosa, por sinal. E aí, falou assim, então, olha, nosso presente para ela. Eu fiquei, assim, acabada com isso, né? Primeiro que a música é muito bonita, né? E quem quiser até ver essa música, ouvir, vai lá no meu Instagram, que eu falo sobre isso, tá lá. E foi, assim, uma homenagem mais do que à altura para Marcela, né? Agora peguei lá o livro, gente, os dois da minha madrinha querida, Ana Paula Moreira. Esse é o primeiro livro dela, que chama Respire o Instante de uma Linha. Ela é o primeiro trabalho dela independente. E o segundo é o Pedra Antiga da Tristeza, que foi pela Clara Boia, saiu esse ano. Até ela estava na Flip também. Um trabalho maravilhoso. Então, Que lindo. São assim, textos muito bonitos também, nesse estilo de prosa poética. Então, quem quiser conhecer Ana Paula, e assim, ela pessoalmente é uma pessoa linda. Maravilha. É uma pessoa... Maravilha. Eu vou lá, vou conhecê-la sim. Marcele, como é que tá sendo? Você já fez lançamento presencial? Conta pra mim. Já, eu fiz aqui no Rio. Agora, o livro saiu em outubro, né? Chegou para mim lá no início de outubro. Início de outubro, não, meio de outubro. Aí eu fiz um lançamento primeiro aqui, antes da Flip, foi no final de outubro. Foi na Casa Sebo, Casa 11 Sebo, um lugar muito gostoso aqui no Rio, que eu recomendo para vocês quando estiverem por aqui visitar. É uma livraria sebo, né? E muito que assim acolhe muito bem os escritores independentes, né? Eles no lançamento, inclusive, eles não fazem uma cobrança em cima dos livros. Isso para nós é muito bom, né? E então, assim, foi muito gostoso assim esse primeiro. Eu vendi praticamente todos os livros. Não é querendo me gabar, não. Eu fiquei os 50 primeiros livros foi muito rápido e eu tive que já pedir, né, alguns outros exemplares para a Penalux. Eu vou fazer um lançamento agora, dia 7, né, quinta-feira agora, na livraria Janela do Jardim Botânico. Aí já é uma livraria mais conceituada, né? E vai ter uma roda de conversa. Quem vai fazer a mediação é uma atriz amiga minha, Cláudia Ventura. Então, vamos estar lá nessa quinta-feira, a partir das 7 da noite. E no dia 12 de dezembro vai ter um sarau no Café Capitu, aqui no Rio também, que estará presente o Febrário de Oliveira e a Georgia Anes, nossa colega aqui do NMV do 321 Escreva, ela vai estar também. A gente vai fazer esse sarau. E no dia 14 vai ser na Casa Sebo novamente, e vai se juntar a nós numa roda de conversa também, que a gente vai falar sobre a influência da água nos nossos textos, né? Porque eu falo de mar, o livro do Febrário chama Caixa d'Água. A outra pessoa que vai estar conosco, outra escritora maravilhosa, também premiada, é a Karina Bacelar, que ela ganhou o Mozart esse ano, no livro de contos. Não sei se você conhece a Karina. A Karina Bacelar também tem vários contos dela que a água, o mar, enfim, tem muita influência, então vai falar sobre isso. E a Geórgia também tem vários poemas dela que falam também de mar, de água, então tem muita conexão, né? Então a gente vai fazer uma roda de conversa falando da influência, né, das águas, digamos assim, nos nossos textos. E assim, eu acredito que é uma obsessão nossa, de nós quatro também, as águas, né? A gente fala muito nos textos, não só
nesse meu primeiro trabalho, mas nos meus textos em geral, eu sempre me remeto a mar, a água, a rio, a correnteza, a coisa da água, né? Para mim isso é sempre muito presente, né? Então serão esses os próximos passos. Estou muito animada e é muito bom estar com as pessoas, né, pessoalmente, poder falar um pouco do que a gente escreve. Eu acho que isso é a grande realização, né, da gente como escritor, né? É esse contato com as pessoas. Que maravilha, muito bom, muito feliz por você. E em abril a gente faz em São Paulo, né? Sim, se Deus quiser, vamos fazer em São Paulo e você. Ó, em abril no Rio também, tá? Já tô com 1.000 planos aqui pra gente. Vamos, vamos. Vai ser maravilhoso, vai ser lindo, um movimento maravilhoso. E vocês, por favor, que estiverem lá por São Paulo, pelo Rio, não deixem de prestigiar, gente. Acompanhe a gente aqui nas redes sociais e vocês vão ver logo, logo os banners aí da Marcele anunciando esses momentos aí que ela vai estar presente. E prestigiem, estejam nesse movimento. E por falar nisso, o livro ele está em e-book? Não, ainda. Conta. Não, o livro ainda não vai tá não tá em e-book ainda, mas vai, né? Porque a Penalux também faz esse trabalho. Por enquanto, vocês podem pedir ele pela Amazon, ou lá na Penalux, né? Direto, ou comigo também. Eu tenho alguns exemplares, é só me mandar um direct, né? Mas ainda não temos e-book. O e-book eu tenho o Tempo de Delicadeza. Né, o Tempo de Delicadeza, que é sobre o Natal, né, esse texto que eu falei. Se alguém tiver interesse em alguma literatura desse tema, né, tá lá na Amazon, também pode pedir comigo, no direct. Maravilha. Então, em e-book tem o primeiro livro da Marcele. Por enquanto, ainda não vamos ter Morrer de Sede em Pleno Mar, mas logo, logo vai ter lá disponível. Nesse momento, você encontra o livro da Marcele tanto com ela, falando com ela pelo direct do Instagram, como pela editora Penalux, tá? Não é isso? Então, perfeito. Na Amazon também. Na Amazon, se você botar o título do livro ou meu nome, você encontra também. Maravilha também. Então, você pode pedir também pela Amazon em formato físico, tá? E eu Isso. é uma leitura que você faz rapidinho e que você fica realmente com o coração bem quentinho, tá? Não vai deixar você com o coração dilacerado como os meus livros. Eu prometo. Então, é uma leitura fofa, muito linda. E eu super indico pedir com a autora, porque assim, ó, a gente recebe assim com a dedicatória linda. Não sei se ela ainda está mandando os mimos que eu amei, mas que eu fui uma das. Tenho poucos mimos, mas ainda consigo. Então, você vai receber uns mimos assim, uma gracinha, que eu não vou nem contar o que é, porque é segredo. Então, não deixem de ler a Marcela. Não deixem de compartilhar nos stories do Instagram. Por favor, gente, compartilha lá alguma coisa. A capa do livro, um comentário. Procura a autora no direct. Se dá esse privilégio, porque hoje é um privilégio, né? A gente lê autoras vivas, a gente fica com esse privilégio de conversar com ela e falar um pouco do que a gente achou da obra, que deixa todas, tenho certeza disso, muito felizes. Então, gente viva tem esse lado bom, viu? Então, muito obrigada, Cláudia, a Jani, a Monique, a Rafael, que chegou agora por último, a nosso amigo Mário, o único no MMV, homem resistente, eu adoro. O Mário foi, assim, um dos primeiros que comprou meu livro, viu? Mário é um apoiador, um escritor. Mário é o maior apoiador que temos. Mário é escritor também, poeta, sensível demais, escreve muito lindo. Eu ainda não li o livro de Mário, mas ele já leu todos os meus livros e é um apoiador nosso, número um. E a gente abraçou e acolheu o Mário aí no MMV de uma forma muito cativa, né? Foi maravilhoso. Tem hora que ele fica louco,
com tanta mulher falando, então A mulherada toda, né, falando o tempo todo. tudo acontece muito rápido entre a gente tem uma velocidade que é impressionante. E aí o Mário fala assim, não estou entendendo nada, vocês estão falando de quê mesmo? Eu digo, meu Deus do céu, coitado de Mário, no meio dessa mulherada toda, com uma velocidade a 1000 por hora. É uma beleza. Mário tinha que ir também para São Paulo encontrar com a gente, para a gente fazer uma festa. Eu vendi teu fruto entre as mulheres. Então, Marcele, por favor, se eu não falei alguma curiosidade, alguma coisa que você quer falar, fica à vontade para falar. Não, eu acho que você falou absolutamente tudo. Eu, assim, agradeço muito a sua leitura generosa. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todo mundo que participou. E, e aí, continuamos nessa luta, né, Cibele? Escrevendo e tentando arranjar tempo para isso também, né? Que a gente tem que botar isso como um tempo sagrado, né? A gente que tem outras atividades. Mas, assim, eu penso assim, o meu sonho é o dia que eu puder fazer só isso, né? Só escrever, só me dedicar a divulgar os livros. Isso daí é um sonho, mas eu espero que não esteja muito longe disso, não. Estou cavando, né, para que isso aconteça em breve. Mas, enquanto isso, é tudo muito cronometrado, assim, né? Na minha vida é tudo planejado para que eu tenha esse tempo, né? Mas estou muito feliz já com todas as conquistas, com tudo que já está rolando, né? E com os feedbacks também que eu estou recebendo, isso deixa a gente, como você diz, com o coração quente. Exatamente. Maravilha, Marcele. Foi um prazer imenso. Leiam, por favor. Tá aparecendo assim aqui. Leiam Morrer de Sede em Pleno Mar. Sabe que eu tô de frente ao mar, né? Sim, você tá. Eu também moro em frente ao mar. Então, maravilha. Gente, muito obrigada a todos e todas. Leiam a Marcele, por favor, divulguem. Né? Divulguem essa live também para que outras pessoas assistam e passem a conhecer um pouco mais sobre a autora e a existência dessa obra linda. Muito obrigada. Eu vou Um fazer beijo a live com todos. você, tá? Boa semana para todos. Boa semana. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.